Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que, experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que a palavra do Senhor possa ser aplicada em nossas vidas. Quero convidar o pastor Ártima. Pastor Ártima, ele é formado no Seminário Batista do Cariri, tá? Ele vai dizer por onde ele serviu. Atualmente ele mora em Vitória da Conquista, está servindo uma igreja batista bíblica naquela cidade. Ele já está há alguns anos ali e é um prazer poder estar convidando e, acima de tudo, estando com o pastor e a sua esposa, que vai apresentar. Pastor, chega aqui, por favor. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer pelo cuidado, queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Esteja fortalecendo o pastorado de cada um aqui, nossas igrejas no Campo Baiano, e que possamos, Senhor Deus, acima de tudo, fazer a Tua vontade, independentemente das circunstâncias. Esteja usando o Teu servo, pastor Ártima, esta noite, que fará uso da Tua palavra, que o Espírito Santo possa estar capacitando e que nós possamos sair edificados, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Obrigado, excelência. Acho que o pastor aqui está muito baixo. Um jeito aqui. Está muito alto, tá? Um pouquinho mais baixo. Só um pouquinho. Aí, pronto. Pronto, tá baixinho. Tá bom. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Permitam me apresentar com essa cabeça de cearense e sotaque de pernambucano, mas sou bem baiano, viu? Sou baiano. Irmãos, eu sou de um município de Pilão Arcado, já lá bem no extremo norte, divisa com Piauí, bem pertinho lá. Nasci nos anos 60, naquela região de seca, e fui para a escola, eu tinha 10 anos, né? Estava bem já, pescoço grosso, ó, tamanho. E meus pais, pessoas da roça, simples, do cotidiano daquela região. Cresci nesse ambiente de roça, de seca e de grande dificuldade, né, como as pessoas daquela região ali do nosso país. Mas agradeço a Deus pela misericórdia, pela bondade e a misericórdia dele para comigo. Conheci o Evangelho em 79, na cidade de Remanso. Foi uma espetacular descoberta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo em 79. Isso já faz pouco mais de 40 anos, né, que conheço Jesus Cristo como Salvador. E tem sido uma alegria conhecer o Senhor e servir o Senhor já nesses longos anos da vida. Eu estudei no Seminário do Cariri, quando ainda era naquele triângulo, né? Estava de mudança ali entre Juazeiro, Crato e Barbalha. Estava de mudança para o Crato. Eu comecei em 87 e saí em 91. No meio
Aí eu tive que passar fora um ano lá do seminário, motivo financeiro. Mas me formei, passei 10 anos, aliás, me casei lá na cidade de Remanso, onde conheci o Evangelho, e depois que terminei o seminário, me casei com essa linda morena com 30 anos, já estava vencido já o prazo. 30 anos já estava vencido. Estava ruim. Então você tinha 30. Eu tinha 30 anos, né? Ela estava nova, rapaz. Eu estava quase. Tinha 30 anos, fui para o seminário com 25 e fui servir o Senhor na região norte, lá em Boa Vista, as tribos indígenas daquela região também, lá no Bonfim, a divisa com a Guiana Inglesa. Passei pouco tempo numa cidade maravilhosa de Rio Branco, Acre. Pouco tempo, viu? Aqui tem um cidadão que veio do Acre, mas ele está com cara de cearense, viu? Misturado com baiano, né? Mas é porque a convivência com o cearense leva a isso, né? Elogiar a mulher. Passei 10 anos na região norte, depois pastorei um tempo em Casa Nova, na igreja ali do Vale do São Francisco, e há 16 anos pastoreio lá em Vitória da Conquista. Tenho 2 filhos, Samuel, de 20 anos, rapaz, estou aí procurando uma esposa para ele já estou aí com algumas candidatas, espero dar certo. Tem 20 anos, rapaz grande, bonito, parecido com a mãe, né? E tem uma moça, a Ana Ruth, lindíssima garota. Ixi, aí eu já... Essa daí não fala nada, porque... Já tem um pretendente, já. Então, o dote é alto, viu? O dote é alto, viu? E sirvo ali na Igreja Batista Bíblica Ebenezer, no bairro Brasil, é uma igreja média, tem lá os seus 280 membros, tem bastante congregações, é uma igreja bem missionária, bem ativa, um templo muito grande, até majestoso para as pessoas que estão lá e a condição de cada um. Então, tem sido nesses anos todos um privilégio, uma alegria a servir o Senhor. E tenho essa companheira maravilhosa nesses 30 anos. E antes de abrir a palavra de Deus, Deus resolveu dar um presente para nós. Nós estamos de férias, eu estou de férias. Estou de férias na sessão da igreja, vou entrar de férias, vou pregar ali em Serrinha, depois de Serrinha vou para Boa Vista, Roraima, vou pregar numa conferência lá e vou para a cidadezinha do Bonfim, onde nós começamos há 30 anos atrás. Vai ser um privilégio retornar àquele lugar. Hoje está bem diferente, mas nós vamos ter um pouco de nostalgia lá naquele período. Quando nós fomos para o Bonfim, a gente tinha 18 dias, né, de casados, né? Acho que era 18 dias. Então, estava lua de mel, fomos para lá, para o Bonfim, né? Lá eles sabiam falar o Apixana, Macuxi, inglês, e eu cheguei com o baianês. Aí combinou mesmo, foi muito bom o baianês. Viu? Tá bom? Então, no decorrer do tempo, nós vamos proseando aí, né? Tendo um dedo de prosa aqui durante o nosso tempo juntos. Tá bom? A gente vai conversando e discutindo aí nesses dias. Gostaria de ler com vocês um texto do Antigo Testamento, num livro pouco conhecido, pouco estudado, que é o livro de Sofonias. É até difícil achar, viu? Você brincar aí vai... tem problema em achar, viu? Mas tem essas bíblias que tem uma anotaçãozinha assim do lado, que dá para você achar o livro de Sofonias. Eu mesmo já preparei a minha aqui, ó, já achei, ó. Já achei aqui o livro de Sofonias.
Ainda estou vendo gente folheando Bíblia aí, tá vendo? Não é fácil achar Sofonias. E ouvir um sermão em Sofonias é que é mais difícil ainda, né? Certo? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Sofonias, capítulo 2. Capítulo 2, nós vamos ler a minha miopia me atrapalha, mas nós vamos ler o verso 1, 2 e o verso 3. Vamos procurar estudar exclusivamente essa passagem. Então, Sofonias, capítulo 2, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: concentra-te e examina-te, ó nação que não tem pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia do Senhor como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Vamos orar e pedir ajuda do nosso Deus para essa passagem. Ó Deus, nós queremos te louvar porque abrimos esse texto. Nós que somos limitados a lidar com esse texto tão antigo, tão distante de nós, de outra cultura, outra realidade, outra cosmovisão, ó Deus, mas queremos rogar a tua bênção para examinarmos essa pequena passagem. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Amém. Bem, irmãos, vamos tratar exclusivamente essa pequena passagem aqui do livro de Sofonias, tá bom? Você precisa visitar qualquer outra parte da Bíblia, nós vamos lidar apenas com essa pequena passagem aqui. Irmãos, o livro de Sofonias, temos que nos localizar aqui, o livro de Sofonias, ele foi escrito, podemos dizer assim, ele pregou por volta um pouco mais do ano 640 a 609, antes das reformas de Josias. Então ele pregou mais ou menos nesse período. Ele era um pregador que pregava na parte baixa de Jerusalém. Ele não era do palácio, ele era da feira. A parte de baixo ficava o mercado, e era ali onde ele fazia os seus discursos pela linguagem com qual ele apresenta os seus discursos, a sua profecia aqui. Então era um homem do cotidiano do povo, da realidade do povo, do mercado. Ele ficava na parte baixa do templo. Então esses eram os dias, mais ou menos, desse profeta. Havia algo naqueles dias, como também hoje, era que a filosofia daquele momento era ajustar a vida de conformidade com a sua vontade, independente do Senhor. Isso ditava os passos do cotidiano daquele povo. Era ajustar a vida de conformidade com a vontade independente do Senhor. Era mais ou menos esse o modelo de vida daquelas pessoas da parte baixa do mercado lá em Jerusalém. Podemos dizer que o profeta, ele
viveu numa sociedade em que a vontade do povo era seguir o seu próprio curso, independente do que o Senhor poderia achar ou dizer. Eu preciso viver a minha vida, eu preciso seguir a minha vontade, fazer o que eu desejo, o que eu me sinto bem, o que eu gosto. Então eu vou fazer isso. Veja o seu coração. Diante dessa primícia, ou desse estilo de vida, na parte de Jerusalém, algo aconteceu. As consequências disso foram realmente terríveis. As consequências de ter esse modelo, essa forma de pensar, levou a algumas consequências realmente, ou resultados terríveis. Podemos descrever pelo livro que no capítulo 1 e verso 4, não precisa ler, eu vou apenas citando. Então, 1 e 4 diz que o resultado de ajustar a vida conforme a sua vontade, independente de Deus, levou uma consequência da prática da idolatria. O que a idolatria faz não é apenas ofender a Deus, mas é, sobretudo, rebaixar o homem. Esse é o que a idolatria faz. Deus diz, olha, claro que ofende a Deus, mas, sobretudo, rebaixa o homem. Então, aquela sociedade dos dias de Sofonias, eles viviam no seu cotidiano, olhando para fazer a sua vontade, e por isso eles exaltavam a idolatria. Por isso veio as reformas do rei Josias, ainda novo. Irmãos, quando nós olhamos o nosso cotidiano, nós vemos também que toda a nossa civilização também tem esse modelo. Eles apegam a fazer a sua própria vontade, independente do Senhor, e o fruto disso, a consequência disso é a idolatria. Isso está no coração do homem. Assim foi a primeira consequência. A segunda, que a gente introduz esse livro para essa sociedade que ajusta apenas a sua vontade independente do Senhor, era o sincretismo religioso. Está no capítulo 1 e verso 5. O sincretismo religioso. Eles buscavam os ídolos, invocavam os ídolos, mas eles também invocavam a Deus. Interessante, né? Não, eu faço uma fezinha para os ídolos, mas também eu busco a Deus. O nosso cotidiano é mais ou menos assim. Era acender uma vela para o diabo e acender outra para Deus. Era esse o estilo daquela cidade baixa de Jerusalém, naquela feira livre, onde tinha bastante pessoas ali. Então, isso nós encontramos dentro daquela sociedade, e nós observamos que a nossa sociedade hoje não é diferente. Esse sincretismo religioso está envolvido no Brasil, em outras sociedades do mundo moderno. Como fruto dessa idolatria e desse sincretismo, nasce algo terrível, que é o furto e o assassinato. É incrível, né? O furto e o assassinato. Quando nós ligamos também a televisão hoje, né? Tem até programa de televisão que fala só sobre sangue, né? Morte na cidade, morte no campo. O nosso cotidiano do nosso país e também daqueles dias do profeta, de fato, era isto, era a ideia de, tanto nas cidades pequenas quanto nas cidades grandes, tanto naquele centro de Jerusalém, como fora, havia o furto e o assassinato. Isso está no capítulo 1 e verso 9, está registrado lá. Mas algo de outra consequência, de ajustar a vida conforme a sua própria vontade, independente de Deus, nós encontramos tanto no capítulo 1 e verso 12, como no capítulo 3, e verso 1 e 2, que era mais ou menos esse espírito. Deus é apático, ele não faz nem bem, nem mal. Interessante, né? O espírito apático de ajustar a vida de conformidade com a sua vontade, independente do Senhor, levou a esse sentimento. Deus é apático. Deus, ele não se interessa, não. Então, os ouvintes do profeta diziam, olha, Deus, ele não se importa.
Ele não se importa com os nossos problemas, nossas necessidades. Ele não está interessado. Vivemos essa realidade aqui, tentamos ajustar as nossas vidas. Então, para eles, Deus era insensível. E nós também podemos olhar hoje nas grandes cidades do nosso país e do mundo, que as pessoas dizem, olha, Deus esqueceu da humanidade. Ele não se interessa, ele é apático, faça por você mesmo. Né? Então, os problemas estão aí, as doenças, fome, violência, morte. Deus está distante, ele é apático, ele não se interessa. Isso é o sentimento de uma vida que se encaixou de conformidade com a vontade do homem e não de Deus. Observe que é o que vemos isso. Agora, parece que é uma coisa... quanto mais se fala desse assunto, maior a decadência. No capítulo 3, e verso de 3 a 4, que é a última, era ganância desenfreada. Interessante, né? A ganância era tanta que o profeta diz, vocês são tão gananciosos que vocês não deixam nada para o dia seguinte. Interessante, né? A expressão dele é nessa direção. O hebraico gera nessa direção. Vocês são tão gananciosos, vocês se apegam tanto às coisas, à comida, que vocês não deixam nada para o dia seguinte. É o povo que... né? Estavam realmente gananciosos naquele contexto. Então, a ganância contemporânea, irmão, podemos ver claramente estampada também, que tem os especialistas modernos estão afirmando, se nós mantivermos esse estilo de vida, em breve nós vamos precisar de outro planeta semelhante ao nosso, para o nosso consumo desenfreado, a nossa ganância desenfreada. Então, irmãos, esse é um diagnóstico, uma consequência fria de uma civilização, de um lugar, um mercado, levado de ambulantes, né, que vendiam uma feira livre, que ajustavam a vida de conformidade com a sua vontade e não do Senhor. Então, diante disso, dessa situação, o que fazer então? Se esse é o diagnóstico, de encaixar a vida conforme a vontade e não a vontade do Senhor, o que nós podemos fazer? Como podemos pastorear? Como podemos pregar em dias semelhantes a esse? Como serão os nossos discursos? O que poderemos fazer diante dessa realidade? Eu gostaria de dar uma resposta para guardar no seu HD, na sua memória, né? Apenas utilizar duas palavras, o verbo reajustar, ou ajustar, como queira, e o verbo buscar. Então, a ideia é reajustar e buscar aqui. Eu gostaria, primeiramente, com os irmãos e amigos, reajustar e buscar. É isso. A civilização nesse ambiente, nesse estado, nesse estilo de vida. Então, duas maneiras ou dois modos de ajustar a vida conforme a vontade de Deus, para não seguirmos o mesmo estilo dos ouvintes do profeta. Para isso, nós vamos utilizar esse pequeno parágrafo e nós vamos utilizar, pelo menos na minha limitação, o texto no original, o hebraico bíblico, certo? A gramática hebraica. Vamos fazer um esforço aqui com vocês para a gente passar o texto conforme o profeta mandou dizer. Tem uns 15 dias, eu passei uma semana numa luta intensa, né? Eu preguei numa semana teológica, uma igreja com bastante irmãos, e o tema era o seguinte: a importância do hebraico bíblico para a interpretação da Escritura. Foi realmente um desafio grande para aquela comunidade falar desse assunto, né? E certamente vai ser um desafio aqui nessa noite falar desse assunto aqui. Mas vamos começar, né? Duas maneiras. Nós demos esse diagnóstico, fizemos aí a
a ligação com a nossa realidade, e agora vamos reajustar ou buscar para vivermos ou para pastorearmos nesses momentos tão difíceis. Se bem que eu nem falei em Sofonias, né? Eu falei no livro do profeta Isaías, o nosso Rui Barbosa do Antigo Testamento, né? O nosso erudito do Antigo Testamento. É o meu sonho um dia expor aquele livro, né? O livro do profeta Isaías, eu espero. Então, a primeira maneira de ajustar a vida conforme o padrão de Deus, que encontramos aqui no nosso texto, é: esforça-te para ajustar ou reajustar a vida com Deus. Para isso, nós vamos aqui observar que o autor, o discurso naquele mercado, ele faz a colocação de dois verbos no hebraico bíblico, e são juntos praticamente aqui: concentra-te e examina-te. Esses verbos são o mesmo verbo, mesma gramática, a mesma radical, tudo, mesmo jeito no hebraico, mesmo radical hebraico. Ele só muda aqui os graus dos verbos. E nós vamos ver isso. O primeiro, encontra-te, que o profeta abre a sua boca, está na gramática hebraica num grau chamado hitpael. Parece estranho, mas eu vou explicar. Ele é no imperativo. Aqui é uma ordem. Uma ordem é um apelo. É algo de reciprocidade, certo? Algo de reciprocidade. E aqui é usado na voz médio passiva, mas no português não está assim, mas é assim. É mais ou menos isso, traduzindo isso a miúdos, né? Faça algo para beneficiar a si mesmo. Essa é a linguagem do profeta. É isso que ele quer dizer. Faça algo para beneficiar a si mesmo. É isso que ele quer dizer. E é interessante que na linguagem hebraica, aqui está no plural. Não está no singular. Não, está no plural. Para dizer que não é apenas alguma pessoa somente. Não, são todas as pessoas que estavam naquele ambiente de mercado. A ideia é essa: concentra-te, examina-te. E a ideia de maneira coletiva, faça alguma coisa. Por isso a voz média: faça algo que beneficie a vocês mesmos. Agora, façam de maneira coletiva, não apenas um, dois ou três, mas todos vocês, os ouvintes. Essa era a visão do profeta, essa é a linguagem dele. Eu fiz uma tradução apenas sugerida: reajuste para vós mesmos. Interessante, né? Se vocês querem ter um padrão de vida que se encaixem no estilo de Deus, reajuste para vós mesmo. Esse é o apelo do profeta. Faça esse reajunte, como nós fazemos em nossas casas. Então, esse é o apelo do profeta. Agora, o outro verbo, do mesmo radical, a mesma estrutura da gramática, ele está no imperativo, só que de outra forma, de outro grau. O grau aqui é num grau completo, pleno, certo? Não apenas de reciprocidade, certo? E nem também na voz passiva, mas aqui ele faz uma voz definida, também no coletivo, não apenas individual, mas no coletivo. Em outras palavras, ele está dizendo, o apelo profeta é: faça um reajuste espiritual para vós mesmo, de maneira completa e definitiva, para toda a comunidade. Essa é a linguagem do profeta. É o apelo para os seus ouvintes, certamente naquelas feiras livres na parte da manhã. Interessante, né? Naquele momento de vender as coisas, talvez ele estivesse gritando lá e dizendo: olha, façam um esforço na vida de vocês para religar e rejuntarem de maneira coletiva, de maneira definitiva, a vida de vocês com o Senhor. Esse é o apelo do profeta, é a linguagem dele. Mas o que ele quer dizer com isso?
Claro, é com Deus que ele apela. Então, reajuste a vida de vocês num relacionamento com o Senhor. Esse é o apelo. Faça isso num relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque as pessoas nos seus dias estavam vivendo as suas vidas para os seus prazeres, os seus negócios, as suas vendas, independente do Senhor. Por isso ele diz, religuem com Deus. E ele não pede apenas um ou dois, ele fala para aquela comunidade de feira. Se você for ler Zacarias ou Sofonias, você vai encontrar essa linguagem de feira livre, né? Onde vendiam as coisas. Agora, a segunda maneira que nós podemos observar, e aqui nós vamos trocar a tradução do português, desculpa aí, mas vamos trocar a tradução aqui, vamos botar outra, certo? Eu acho que a minha tradução não está boa aqui, mas o desejo de reajustar a vida com Deus. E a linguagem é ó nação sem pudor. Bom, essa tradução é interessante, né? Ó nação sem pudor. Na minha Bíblia atualizada tem ó nação sem pudor. Na linguagem de hoje tem povo sem vergonha. É meio estranho, né? É incrível, né? O povo sem vergonha. Na Bíblia de Jerusalém, sugere, com a tradução católica, sugere outra linguagem. Não tenhas vergonha. Interessante, né? Não tenha vergonha. Mas, na Bíblia corrigida, eu acho que essa é uma boa tradução. Ele diz assim, ó nação que não tens desejo. Eu acho que alguns aí devem ter essa versão. Ó nação que não tem desejo, que não tens desejo. Então, vamos procurar fazer aqui uma tradução um pouquinho diferente, só um pouquinho, bem sutil, para a gente entender o texto e aplicar a nossa realidade. Vamos lá, irmãos. Olhando na Bíblia, essa palavra aqui, pudor, ela aparece no Salmo 17 e 12. Ou melhor, ela aparece primeiro em Gênesis 31 e verso 30. Para Jacó, que estava distante da sua casa e sentiu saudade. Eu estou com saudade da minha terra. Certo? Como tem aí esses cearenses, com cara de baiano, já sotaque de baiano, com saudade do Acre. Então aqui Jacó estava com saudade da sua terra. Então essa palavra indica saudade. Agora no Salmo 17, verso 12, ela se refere a ávido, isto é, o desejo de um leão pela presa. Então o leão fica de longe para a sua presa, aquele desejo. Também no Salmo 84, verso 2, ela se refere ao desejo da alma de suspirar em ir ao templo de Deus. Então observe que no Antigo Testamento essa palavra encaixa mais no sentido de desejo. Aí uma tradução sugerida bem simples é ó nação sem desejo. Ó nação sem desejo. Então aqui o profeta, no seu discurso, diante daquela situação tão caótica de Jerusalém, antes das reformas de Josias, é esta: vocês precisam urgentemente ter o desejo, a vontade de reajustar a vida de vocês com o Senhor. Esse é o apelo do profeta, é a linguagem dele. Então, observe essa questão da pregação dele. Esse discurso num ambiente difícil, e ele apela: vocês precisam reajustar a vida de vocês, mas tenham desejo, tenham vontade. Irmãos, eu lembro, no Vale do São Francisco, como experiência, isso já faz muito tempo, eu não tinha nem cabelos brancos ainda, né? Então já faz muito tempo. Na juventude, eu dizia:
eu vou ler a Bíblia toda este ano. Era desejo, mas 2 meses depois já não estava mais lendo, já não tinha. O desejo tinha passado, tinha ficado. Então, irmãos, essa é a linguagem. Vocês precisam ter esse desejo de ajustar a vida de vocês com Deus. O desejo de Deus. Por quê? Porque o povo estava vivendo apenas para os seus negócios, ajustando a vida de acordo com as suas necessidades, independente de Deus. Quando olhamos a nossa sociedade, é bem parecida, não é? Parece que o profeta está discursando para a nossa vida, o tempo de hoje. O tempo moderno. Pois bem, por último, a última parte, que é a ideia não de ajustar, mas se observar o texto, é buscar. Esse é um verbo muito comum, especialmente no livro de Crônicas, né? A primeira e segundas Crônicas, ele usa com frequência o cronista, possivelmente Esdra. Então, buscar, guarde essa palavra, intensamente. Não existe no texto esse advérbio de intensidade aqui, mas a gramática hebraica permite usar ele. Buscar a Deus de maneira intensa, com vontade, com desejo de buscar ao Senhor. Então, buscar a Deus de maneira intensa. Vamos fazer uma ilustração com esses verbos aqui no Piel. Já ouviu falar disso? Talvez não, né? Mas alguns certamente já. Aqui todos os 3 verbos estão num grau chamado grau Piel. Vamos dizer o que é isso, né? Esse é o grau da intensidade, é o grau da ênfase. Por isso a ideia de intensidade, buscar com intensidade. Então é a ideia intensa de buscar a Deus. Deixe-me mostrar aqui uma ilustração com algo de intensidade. Por exemplo, eu chego na casa do pastor William para tomar um café, e lá ele me passa o café, e ao pegar a xícara, né, a xícara cai, derrama o café e quebra. Aí o pastor vai e diz assim: Keila, o pastor quebrou a xícara. Quando a Keila chega e olha para aquilo, ela diz outra frase. Ela diz assim: o pastor despedaçou a xícara. Quebrou e despedaçou são 2 coisas diferentes. Quebrar é mais suave, mais leve, mas despedaçar é intenso. Esse é o sentido aqui da gramática. Algo intenso. Busque a Deus de maneira intensa, com vontade. Podemos usar esse advérbio aqui com intensidade. Vamos ver, depois dessa ilustração, será que pegou a ideia? Acredito que sim. Veja a primeira busca. Ele disse: tendo o Senhor como fonte de sua busca. Buscar o Senhor. Essa expressão, em algumas versões hebraicas, o artigo O é prefixado ao Senhor, para dizer algo exclusivo, algo de exclusividade. É prefixado junto, né? Para dizer, Ele é o único a ser buscado. Então, busque a Ele com intensidade, como sendo o único. Não reajuste a sua vida por outras coisas, mas unicamente buscar ao Senhor. Então, é isso que o profeta está dizendo. Faça, venha agir de maneira tão intensa a sua vida em procurar a Deus. Irmãos, recentemente, eu fui para um ano atrás mais ou menos, eu fui para uma semana teológica, ouvi um grande pregador. E eu estava com vontade de ouvir aquele pregador, estava ansioso
Fui o primeiro dia, achei nota 10. Segundo dia estava mais ainda. Aí depois eu não pude ir por causa do culto na igreja, mas aí fui na quinta. Quando chegou na sexta, eu estava entusiasmado para ir. Quando cheguei no culto, tinha uma igreja enorme, grande, pouquíssimas pessoas, quase ninguém. Podia contar nos dedos as pessoas. Eu sentei lá atrás. O que é isso? É porque as pessoas não têm um desejo intenso de buscar o Senhor com exclusividade. Então, irmãos, para pastorearmos nesse ambiente tão difícil, não é fazer uma leitura do nosso mundo, é, sobretudo, buscar o Senhor de maneira intensa. Intensa, ter desejo por Deus. E isso é com exclusividade. Por isso que ele diz, busque intensamente o Senhor com exclusividade, tão somente Ele. Busque um relacionamento íntimo, bem de perto, particular com o Senhor. Então, para pastorearmos, para fazermos missões nesse momento tão difícil da humanidade, é necessário buscar o Senhor de maneira intensa. Ele é a fonte da nossa busca. Ele é o nosso desejo maior. É isso que precisamos. É isso que precisamos. O segundo item que podemos observar, busque o Senhor, está aí no texto, busque intensamente ser correto aos olhos do Senhor. Irmãos, essa ideia de justiça, de ser correto, cumprir aí o juízo, deixe-me contar uma ilustração a respeito disso, de ser correto aos olhos do Senhor. Isso já tem mais de 20 anos e sempre eu trago à minha memória. Uma ovelha, boa ovelha, ali no norte da nossa Bahia, ela foi a Goiânia comprar roupas. Ela vendia, era uma senhora muito dedicada, muito empenhada, alegre, sorridente. Ela vendia. Ela chegou em Goiânia, num ambiente de loja, e ela disse, eu vou comprar tudo aqui. E aí ela disse lá para a dona da loja, eu vou comprar todos os produtos aqui, você aceita cheque? É do Banco do Brasil, naquela época cheque as pessoas usavam bastante. Aceito. E aí ela comprou tudo, deixou tudo arrumado, feliz, deu cheques lá para a mulher, disse, agora eu vou passear na cidade, quando for à tarde eu vou passar aqui para levar. Aí, quando foi à tarde, ela veio pegar o material. Na hora da saída, na hora do embarque, ela disse a frase triste. Sabe o que ela disse? Você pode confiar, eu sou crente. Oh, mas para que foi dizer isso? A mulher foi lá dentro, no departamento administrativo, pegou um monte de cheque desse tamanho e disse, olha, todos esses aqui disseram que eram crentes. Imagina, ela não levou, foi nada. Então, a ideia é, busque a Deus intensamente e seja correto diante dos seus olhos. Seja justo diante dos seus olhos. Então, irmão, para pastorearmos, para vivermos a vida, é necessário. E aqui ele utiliza o mesmo verbo no piel, firme. Busque viver uma vida agradável, correta diante de Deus. Vou contar outra comigo. Eu passei uma vergonha, mas depois eu me recuperei. Depois eu me recuperei da vergonha. Eu tinha um carro e eu vendi um carro e fui comprar outro. Já tem muitos anos. Eu fui financiar o carro. Aí cheguei lá na Renault, lá em Vitória da Conquista. Eu tinha as reservas, né? E fui financiar o restante.
Pois bem, e aí a moça, não, a gente tem um banco, a gente financia e tudo mais. Aí, quando eu disse que era pastor, para quê? Eu disse que era professor. Na época eu era professor, né? Fui dizer que era pastor, foi um desastre. Ela disse, o CPF não passa. Eu disse, pelo amor de Deus. CPF não passa. Eu fiquei pensando, mas por que não passa? Não, porque nunca passou. Hoje ela trabalhar. Quando eu olho para aquela mocinha, eu sinto o trauma do passado. E aí eu disse, mas pode colocar o meu. Mas nunca passou. Aí ela colocou lá para financiamento. Quando foi à tarde, ela me ligou. Eu disse, passou, o seu passou. Como se fosse uma novidade. Por quê? Incrível. Então, irmão, para pastorearmos nesse tempo tão difícil, nós precisamos ser realmente justo aos olhos de Deus, não apenas das pessoas, mas sobretudo de Deus, de maneira bem intensa. E é isso que ele está dizendo. Por quê? Porque as pessoas tinham pesos aqui de medidas menores, né? Ele vai contar em seu livro. Então, procure viver de maneira correta, intensa, aos olhos do Senhor. Buscar justiça é viver correto, de conformidade com a revelação bíblica. Hoje nós vemos a nossa sociedade, no nosso país, onde roubar, mentir, levar vantagem é norma do cotidiano. Mas não somos assim. Não somos desse jeito. Então, nós precisamos urgentemente, intensamente, buscar ao Senhor e buscar a justiça para pastorearmos nesse mundo tão incerto e tão difícil. A humanidade, quando ajusta a vida de conformidade com a sua vontade, distancia-se de Deus. Nós fazemos o contrário. Nós buscamos a Deus exclusivamente e, além disso, fazemos o que é correto aos olhos do Senhor. E por último, a palavra bonita, né? A palavra mansidão. Lindo a palavra mansidão da Escritura. Procure ser manso intensamente diante do Senhor. Essa é uma coisa que não gostamos, né? Procure ser manso. Esse verbo, o verbo, né, desse substantivo, vem de afligir ou oprimir. Mas o conceito dele é ser pobre, é ser aflito, é ser humilde, é ser necessitado, é a ideia de ser fraco. Moisés, ele chegou diante de Deus sem nenhuma arrogância, mas com espírito de dependência, dizendo que era humilde. Está lá em Números, capítulo 12, verso 3, né? Ideia de humildade de Moisés. Então, irmãos, aqui o apelo do profeta é claramente esse. Nós precisamos urgentemente afligir a nossa própria vida para vivermos na presença de Deus como manso. Não existe uma sociedade tão orgulhosa, tão prepotente quanto a nossa. Mas para pastorearmos nesse ambiente de mundo, nós precisamos ter esse espírito aquebrantado, humilde, para de fato proclamar a palavra do Senhor. Então, lembre, somente aquele que tem um senso de mansidão poderá ajustar a sua vida de conformidade com o Senhor. Então, ser manso é uma necessidade para a vida do cristão. Então, irmãos, eu, Artman, eu preciso urgentemente, no meu coração, no meu íntimo, ter esse espírito de humildade. Não é apenas ter uma característica de atitudes para com as pessoas, é algo interno, é algo no coração. Nós sempre vemos
grandeza de nós mesmos, né, e inferioridade dos outros, mas deve ser o contrário. Vermos o quanto somos pequenos e quanto os outros são grandes. Esse é o espírito de alguém humilde. E é dessa maneira que devemos viver intensamente nesse espírito de mansidão perante Deus. Essa é a maneira simples de vivermos a vida. Em síntese, o que vimos? Para você guardar na memória e pensar hoje à noite. As consequências de uma vida que, ou melhor, das pessoas que procuram ajustar a vida de conformidade com a sua vontade independente do Senhor. O que levou? Idolatria, sincretismo religioso, furto e assassinato, a vida apática com relação a Deus, nem bem nem mal, a ganância desenfreada. Mas nós, nesse ambiente, nessa realidade, o que vamos fazer? Nós vamos fazer um esforço concentrado, intenso, de buscar ao Senhor. E buscar o Senhor quer dizer, esforça-te, reajuste a sua vida com o Senhor, não apenas de maneira individual, mas coletiva, todos vocês. É o apelo do profeta. E ele diz, faça isso com desejo, com vontade. Faça isso. Faça isto com desejo, com vontade, tenha desejo. E por último, busque a Deus intensamente. Intensamente. Deus deve ser a fonte da nossa busca com exclusividade. Busque a Deus. Ele deve ser a nossa busca. Terceira coisa que vimos, busque intensamente ser correto aos olhos de Deus. Veja, nós não vamos discutir como pastorear em tempos difíceis, mas olhar para nós mesmos, como nós estamos vivendo. E por último, acabo de mencionar, seja manso, busque a mansidão intensamente na sua vida. É uma busca. É essa ideia de humildade, de ser simples de mente e de coração. Esse é o apelo. E é isso que precisamos fazer. Como vivia o profeta, no mercado, no cotidiano com aquelas pessoas, certamente cedo, botando as suas barracas, fazendo as suas propagandas, ali naquele ambiente de venda de um mercado, e ali ele prega este sermão. O tempo passa, o tempo voa, né? Como diz a propaganda, e a palavra de Deus permanece a mesma, falando no nosso cotidiano, na nossa realidade. Por isso, nós precisamos cumprir a linguagem do profeta. Por isso, precisamos cumprir a linguagem do profeta. Esperamos que amanhã à noite, se Deus permitir, nós vamos fazer uma visita ao profeta Elias, nosso profeta do Antigo Testamento, que nasceu o profetismo de Israel. Se você quiser ler, pode ler um pouco a história de Elias. Vamos orar. Ó Senhor Deus, os primeiros ouvintes deste discurso de Sofonias, ó Deus, era um povo que estava apenas com desejo de satisfazer a sua própria vontade, independente do Senhor. Por isso, ó Deus, o tempo passa, nós estamos vivendo essa mesma realidade, onde as pessoas estão vivendo para os seus negócios, para a sua própria realidade de vida, e hoje nós vemos que não há intensidade nem desejo de buscar o Senhor. Isso é o retrato das igrejas hoje, especialmente nos nossos cultos de oração, nos momentos de estudos da Tua Palavra,
Por isso, ó Deus, tem misericórdia dos teus servos aqui, para que possamos, ó Deus, passar adiante esta mensagem do profeta, para que todos nós juntos possamos, ó Pai, dia a dia, falar que precisamos reajustar a vida conforme a Tua vontade e não vivermos para a nossa própria vida, para o nosso próprio desejo. Obrigado, Senhor, por esse tempo com esses irmãos e nos ajude, Senhor, a sermos simples e humildes. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Chefe.